Então, como eu já falei, o amor não termina de repente. Uma traição não começa de repente e os problemas também não começam de repente. Eles são como uma doença. Eles vão evoluindo aos poucos. Qual que é o problema? Você só percebe nos estágios finais. Tem muitas doenças que são assintomáticas, mas toda doença começa onde? Na inflamação. Só que a inflamação não é sentida, ela não é percebida. É assim como os problemas de comunicação, assim como os problemas de distanciamento. E aí, às vezes, a pessoa ela só percebe o problema na relação como? Quando ela já está lá, que ninguém mais se atua, que briga direto, que não tem mais intimidade, quando estão à beira do divórcio. Aí eles pensam, tá, peraí, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Não é assim. Então, eu vou mostrar para você as 4 fases, para que você se atente e veja onde que está realmente o teu problema. Às vezes você vai dizer, Décio, mas tem um problema em todas elas. Não, eu sei, mas onde que está o principal? Você já vai entender. Então, primeiro, problema de autoimagem. Por que autoimagem? Porque se você não tiver bem resolvido com você mesmo, se você tiver algum problema na sua identidade, você vai projetar isso no outro. Às vezes, eu falo por mim mesmo. Hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente diferente de quem eu fui na minha fase de adolescência, no começo da fase adulta. Porque naquela época eu não tinha uma identidade bem formada, então o que eu fazia? Eu copiava os meus amigos da época. Eu fazia aquilo que estava na moda, eu fazia aquilo que era esperado ser feito para que eu recebesse elogio, para que eu pertencesse àquele grupo. A gente faz coisas para pertencer. Então, por exemplo, eu sempre tive abdômen definido, sempre treinei, eu era atleta de judô. Então eu só tirava foto sem camisa, postava no Instagram só foto sem camisa. Eu bebia muito, eu era bem imaturo, irresponsável. Por quê? Porque eu achava legal aquilo. Eu saía quinta, sexta, sábado, domingo. Eu achava legal aquilo, porque aquilo era, sabe, eu era um cara totalmente diferente. Nos relacionamentos também. Então, por quê? Porque eu não tinha minha autoimagem. Eu fazia aquilo que todo mundo na época fazia e batia palma. E aos poucos eu fui me desenvolvendo. Com 22 anos eu comecei minha jornada e falei, não, peraí, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E aí hoje em dia eu sei quem que é o Décio. Livre de tudo aquilo que as pessoas falam que deveria ser o Décio. Então, se você tem um problema de autoimagem e não está resolvido, ele vai evoluir para o segundo problema, que é o quê? Comunicação. A forma que você se comunica com o outro. Pode ser uma forma agressiva, pode ser uma comunicação, às vezes, postural. Eu vou falar aqui sobre energia masculina e feminina, está aí dentro, na comunicação. Apenas 16 a 14% da comunicação é verbal, todo o resto é uma comunicação de postura. A gente fala linguagem corporal, né? Mas é as expressões, é a roupa que você usa, é a entonação que você usa. E se a tua comunicação dentro da relação também está ruim, está falha, não é eficiente, vocês não se entendem, vai começar a haver um distanciamento. Que pode ser um distanciamento físico, de vocês nunca se encontram, quando um chega em casa o outro já está dormindo, aí quando o outro sai o outro ainda está dormindo, não fazem coisas juntos, não tem mais beijo, não tem mais sexo. Ou às vezes é aquele distanciamento presente, onde a pessoa está do teu lado, mas você se sente sozinho, entende? E por último, se isso não é resolvido, se isso perdura por algum tempo, vai acontecer o luto, que é o que? De fato, você passar pelo fim da relação, onde você tem medo e você não quer, ou você quer, mas não sabe como, ou você quer, mas a pessoa não aceita, ou quando você realmente perde, né, um ente, perde o seu amor, que é, no caso, um falecimento, né? Ou você terminou e aí não sabe recomeçar, não aceita, não esquece o ex, entende? Então, dependendo de qual que é o teu problema, você tem que olhar para a fase que ela tá e tem que olhar para a anterior para você poder resolver. Dito isso, vamos falar especificadamente de cada uma. Problema de autoimagem. O que vai acontecer? Você vai sentir insegurança. Por quê? Porque você não está sendo você. Às vezes pode ser que você seja tímido, às vezes pode ser que você tenha ciúme, baixa autoestima, porque você não tem identidade. Então você espera que as pessoas te elogiem, que as pessoas digam que você é, que as pessoas falem que tá bom, falem que tá ruim. Que as pessoas digam a você como que você deveria fazer, o que você deveria fazer.
Isso tudo é baixa autoestima. Você quer uma validação do outro, não você mesmo. Baixa autoestima, ao contrário do que as pessoas pensam, não significa assim, ah, eu me amo, eu me aceito assim. Isso não é autoestima. Isso é amor próprio. Autoestima é o quê? Mesmo que ninguém me ame, mesmo que ninguém me aceite, mesmo que eu receba críticas, ainda assim eu vou continuar gostando. Por exemplo, vou lá e fiz uma música no violão e toquei. E aí só recebo críticas. Tudo bem, eu continuo gostando dessa música e vou continuar tocando. Uma pessoa com baixa autoestima, não. Talvez ela nunca mais toque violão, ou não toque mais aquela música. Então, essa pessoa ela pode apresentar também o quê? Dificuldade de se relacionar, de criar vínculo, né? Vínculo duradouro. Ela nunca consegue chegar em alguém, quando consegue o relacionamento não dura. Né? Medo de se relacionar. Aquela pessoa ali que está com 40, 30, 40, 50 anos, está sozinha ainda, ou já teve muito trauma de relacionamento ali, ele tem crença de que relação é ruim, de que ninguém presta, homem não presta, mulher não presta, né? Teve os relacionamentos traumáticos, tem um desequilíbrio ali de energia masculina e feminina. Por quê? Porque ela não tem a identidade dela bem formada. E aí isso vai gerar o quê? Um problema de comunicação, como eu já falei. Ela não vai se comunicar da forma certa. E ela também não reconhece os próprios erros e defeitos. Por quê? Porque ela não tem a autoimagem dela. Na cabeça dela, ela é boazinha. O problema está no outro. O outro é tóxico. Não, mas espera aí, mas se o outro é tóxico e eu tô com outro, quer dizer que eu também sou tóxico, porque semelhante atrai semelhante. Entende? Então, o primeiro ponto ali é o quê? Entender que tudo parte de você. É muito comum ver nas relações, começa a falar mal do outro. Tá, mas se o outro é tão ruim assim, por que você tá com ele? Por que você atraiu isso pra você? Por que você não atraiu alguém perfeito, lindo, maravilhoso como você? Curioso, não? Então, problemas de autoimagem vão gerar isso. E o que é um problema de autoimagem na realidade? Falta de maturidade. Não no sentido pejorativo, não estou te chamando de criança, nada disso. Mas maturidade é o quê? De estar maduro. Pensa que uma fruta, quando ela está madura, o que significa? Que ela está pronta. Ela já recebeu todos os nutrientes, no caso, todos os recursos necessários para se desenvolver. E agora ela pode seguir para a próxima etapa, que é o quê? Concluir a sua jornada, servir, né? Ser alimento. Uma fruta que está verde ainda, ela não pode seguir, ela ainda tem que se desenvolver. Então, falta de maturidade por quê? Porque a pessoa não resolveu essas questões internas. E aí ela vai projetar isso na relação e vai ter tudo isso aqui que eu apontei aqui para você. Se a pessoa não resolver isso, vai começar a ter problema de comunicação. Por quê? Vai ter briga, vai ter discussão demorada que não chega a lugar nenhum, que nunca chega num consenso. Fala agressiva, ou muitas vezes fala sem empatia. Você tem uma briga, daí você vai lá e desconta coisa de 1000 anos atrás. Aí você pega e fala alguma coisa da pessoa que ela contou para ti, que ela tem um trauma de alguma situação da vida dela, você vai lá e fala daquilo assim, mas você também, olha para você, quem que é você, não sei o que. Aí começa, sabe? Aí já não tá falando do problema, já tá atacando a pessoa. Às vezes falta de comunicação, né? Às vezes você tem dificuldade de expressar aquilo que você sente, você tem medo de se expressar, medo de não agradar, medo de não ser aceito, medo de receber crítica. Ou talvez você quer falar com a pessoa, mas a pessoa sempre foge de conversas difíceis, ela não quer te ouvir, ela não quer validar aquilo que tu tem, né? E aí às vezes busca isolamento, nunca está disponível para você. Às vezes pode ser uma conversa com manipulação, né? Que é o famoso perfil narcisista ali da pessoa que quer te manipular, quer te controlar. E acontece também um desequilíbrio entre dar e receber, você começa a se sentir injustiçado. Parece que você faz mais, por quê? Porque você até se liga nas necessidades do outro e tenta servir, e tenta fazer, mas você vê que a pessoa não, porque ou porque você não comunicou, ou porque ela não aceita. Às vezes você pode até estar comunicando do jeito certo e ela não aceita, ela é a certa, ela não está errada e ela vai continuar fazendo tudo igual. E não enche o saco, eu sempre fui assim, eu sempre bebia, agora quer me regular agora na minha bebida? Sim, a gente sempre bebeu, mas a gente se conheceu com 20 anos, agora você já tem 40. Não faz mais sentido você ficar bebendo, você não é mais moleque. Sabe? Você já é pai, você já é vô, tipo, deu já, vamos começar. Não, mas quer ficar sempre naquilo, na mesmice. E aí pode acontecer também um problema que você sente que existe um desequilíbrio entre dar e receber. Você se dedica para a relação,
Você ouve o outro, você faz as coisas, mas esse outro não faz de acordo. Isso é um problema de comunicação também, porque isso mostra que falta alinhamento. Quando há alinhamento, há equilíbrio entre dar e receber. E o que significa isso? Falta de humildade. Às vezes, humildade de você em falar, que a pessoa chega assim, ai não, eu falar? Depois de tudo que eu já passei, depois de tudo que ele já me fez, eu não, para mim já chega. Isso é falta de humildade. Não quer dizer que você tem que ficar ouvindo desaforo, ficar sofrendo, nada disso. Você não está na relação, você não quer. Então, a responsabilidade é de quem? É da pessoa mais consciente. Você tem que fazer um esforço também, tem que passar por cima das tuas mágoas, do teu ego e lutar pelo bem da relação. Se você só quiser ficar criticando, não vai resolver. Lembra, tem duas opções. Ou você fica na relação e se dedica 100% para dar certo, ou se você não quer, pula fora. Ou também, às vezes, a falta de humildade vai ser da outra pessoa. Onde ela vai falar, não é assim, ela foge da conversa, ela se isola, ela não valida as coisas. Então isso mostra, na verdade, o quê? Uma falta de humildade. Lembra que eu falei? O relacionamento afetivo é o único tipo de relacionamento que a gente mantém por escolha com alguém. Os teus pais, eles são os teus pais. Teu irmão, teu tio. Então, vocês sempre vão ter esse vínculo. Mesmo você não gostando deles, eles são. Entende? Os teus filhos, eles sempre vão ser os teus filhos. Agora, o teu cônjuge é a única pessoa que você escolhe para ficar do seu lado. Porque você quis aquilo lá. E isso vai mostrar o quê? O quanto de ódio existe em você, de raiva, de medo, de ego, de vaidade, de orgulho. Porque se você tem problemas de relacionamento, isso vai mostrar que você tem problema de passar muitas vezes. Porque, vou falar, às vezes eu tenho dentro da relação, às vezes uns ataques de raiva de coisa que não faz sentido. Que a Ana às vezes vem com umas questões que realmente não fazem sentido. A minha vontade no momento era de dar um rompante e de, sabe, falar coisas para machucar mesmo, para colocar ela no lugar dela. Mas eu penso, eu só paro e fico quieto. Não é esse o caminho, eu fico quieto. E aí, depois de um tempo, eu me acalmo. E mesmo eu estando na razão, eu vou lá e falo, então, vamos conversar? Você percebeu que aconteceu uma coisa? Então, isso aconteceu por causa daquilo, daquilo, daquilo. Então, não é legal. Não é legal por causa disso. Não é legal porque não me faz bem. Não é legal porque não faz bem para você. E a gente precisa resolver isso. Como que a gente pode resolver? Eu resolvo numa boa. Parece até que eu era o cara errado da história, sabe? Às vezes pedir desculpa mesmo não sendo certo. Às vezes você estando certo e a pessoa estando errada, você vai lá pedir desculpa porque você quer ficar bem. Então isso mostra uma habilidade o quê? De passar por cima de todo o teu ego, demonstrar aquilo que você tem de melhor, que é o amor. Todo mundo é amoroso. Mas às vezes a gente deixa uma parte sombria tomar conta da gente. Então é você como você mesmo. O outro resultado disso, relacionamento, é uma mera consequência desse relacionamento, desse diálogo interno. E caso isso não aconteça, a comunicação não alinhou, vai ter um distanciamento. Que começa com um distanciamento energético, emocional. Você tem a pessoa do lado, mas sente que está sozinha. E isso evolui para um distanciamento físico, de fato. Onde o quê? Vai ter falta de intimidade. Vocês não transam mais. Pelo menos, gente, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos. Uma pessoa saudável ali com 30, 40 anos, pelo menos 3 vezes por semana. Se você não tem libido para isso, você está muito mal. Você tem que fazer uma modulação de vitaminas, de hormônios, um detox. Não é normal. E às vezes é falta de rotina também, né? Que nem. Às vezes o que acontece? A falta de intimidade está relacionada à praticidade. Não tem mais aquele flerte. Não tem mais aquele olho no olho, aquele carinho, aquele toque no corpo, aquele cheiro, aquele beijo. Não tem. É aquela coisa mecânica, chata, sem graça. Por quê? Porque o homem é micro-ondas, fica pronto rápido. A mulher é fogão a lenha. A mulher é nutrida por sentimento. Então, se você quer se relacionar com ela amanhã, você já tem que começar hoje. Sendo atencioso, tratando bem, para que isso estimule a vontade nela. Agora o cara acha por quê? Porque ele teve vontade, teve uma ereção, e daí vai chegar ali, papapá, papapá, acabou. Porra, que sem graça. Então,
falta desses conhecimentos, né? Vai fazer com que a pessoa crie distanciamento. Por quê? Porque a rotina está toda bagunçada, não tem mais aquela rotina do casal. Às vezes tem filho, tem empresa, tem tanta coisa que a rotina se torna desarmônica, ela engole vocês. Às vezes o quê? Mágoas guardadas, né? Coisas que não foram ditas, não foram resolvidas. Lembra? Na fase 2 da comunicação? Então, coisa que não foi dita, ou foi dita e não foi aceito, e você sempre fala a mesma coisa, a pessoa nunca te ouve, chega uma hora que você se distancia. Né? Priorizar os filhos, isso é um erro muito grande dos casais. Eu vejo muita gente assim que, vamos comer onde? O filho escolhe onde é que vão comer. Imagina, criança escolhendo. Ou então o filho dorme com os pais na cama, ou os pais chegam em casa primeiro, eles dão a janta para os filhos, depois eles comem. Tudo é os filhos, isso é errado. Pensa que vocês são a árvore, os filhos são os frutos. Você não pode valorizar mais a fruta do que a árvore, senão a árvore não dá fruta. Seus filhos, um dia, se tudo der certo, eles vão deixar vocês. Vão constituir a família deles. E se tudo der certo, vocês vão ser adultos saudáveis, que não vão ser dependentes dos teus filhos para levar no médico, para isso, para aquilo. Vocês vão conseguir se virar financeiramente e estruturalmente, né? Sozinhos, vocês dois, para o resto da vida. Então vocês vão estar juntos para o resto da vida. Vocês precisam focar em vocês. Primeiro vocês, depois os filhos, depois a família natal de vocês. Entende? Pensa na máscara do avião quando ela cai. Você põe primeiro em você ou primeiro no outro? E às vezes o que acontece? Nasce o filho, morre a mulher e nasce um ser ali que o cara fala assim, a mãe, mãe, vem aqui. O cara chama de mãe. O que ele está, na verdade, ele está associando com a mãe dele? Nunca mais esse cara vai ter tesão pela mulher. O cara chama de mãe. Mesma coisa a mulher. Chama o cara de pai. Ô pai, não sei o que. Porra, chama de pai. Quem que vai ter tesão pelo pai? Então isso não pode acontecer. Não chame de mãe, não chame de pai. Existem papéis. Você é mãe do seu filho. O seu esposo, você é mulher. E o homem é a mesma coisa. Então, mantenham esses papéis. Você tem um papel na sua empresa, você tem um papel com seus filhos, você tem um papel com seu cônjuge, você tem um papel com todo mundo diferente. Você tem que respeitar esses papéis. E, por último, né, o distanciamento total é quando há traição. Eu considero traição procurar fora, seguir no Instagram, ficar flertando, ficar vendo, oferecer carona, ficar de papinho, ficar imaginando coisas, ficar se masturbando, consumir pornografia. Isso eu vou falar só mais profundamente na aula sobre traição, tá certo? O porquê da traição. A traição é uma busca de distanciamento de um ou de ambos. Até mesmo às vezes a pessoa que foi traída, na verdade ela quer ser traída, porque daí ela tem um pretexto para poder sair da relação e sair como vítima. Mas isso eu falo mais profundamente na aula sobre traição. E o que isso nos mostra? Que há uma falta de estímulo. Porque se você está suprido sexualmente em casa, você não vai buscar fora. E se você, às vezes, não está suprido sexualmente, às vezes não pode ser culpa do teu cônjuge. Às vezes você não consegue expressar, você tem bloqueios. E como você tem bloqueios sexuais, você prefere o quê? Consumir pornografia, pelo menos lá está livre. Entende? Você precisa ficar fantasiando com outras pessoas. Ou, no caso, a falta de estímulo é o quê? Minha mulher não quer nada comigo, mas também trata mal, é ausente, é frio, é grosseiro, não é carinhoso, faz aquele sexo mecânico sem graça. Entende? Então você precisa desenvolver melhor essa rotina onde há estímulos, onde há sempre um beijo. Por exemplo, eu e a Ana, a gente está cozinhando. Ela está lá cortando alguma coisa, eu vou passar por ela, eu passo, faço um carinho, passo a mão, dou um beijinho no ombro. A gente é do contato físico. Então sempre tem que ter esse estímulo na relação de sair, ter a noite do casal. Toda semana tem que ter a noite do casal. Que não vai ter filho, que não vai falar de trabalho, que não vai falar de perrengue, entende? Para quê? Para manter a chama acesa. E por último, o luto, né? Caso nada disso deu certo, vamos parar aqui, né? O que é o luto? Quando há o divórcio, ou a intenção do divórcio, né? Mas a pessoa não aceita o fim da relação, ela coloca os filhos contra, ela faz chantagem, ela faz calúnia, ela te difama para as pessoas saírem falando por aí mal de ti, criando um monte de caso, um monte de história, fazendo barraco, fazendo ameaça.
não assina o divórcio, não quer dividir patrimônio, quer ferrar contigo, ou tem dificuldade às vezes de esquecer o ex, né? Já divorciou, já separou, mas não consegue esquecer, ou tem dificuldade para recomeçar. Às vezes você perdeu alguém e pô, não, tá preso lá naquela relação do passado ainda. E o que é isso? Falta de espiritualidade. Não no sentido religioso, mas no sentido do teu espírito, de você estar alinhado com os impulsos da tua alma e com os conhecimentos de como que a vida funciona, como que funcionam as leis universais. Isso é muito importante, porque isso é algo mais sublime de se entender. Essa questão da perda, da lei da impermanência. Isso são coisas que eu abordo profundamente no PDE, Programa de Desenvolvimento Emocional, que é um outro produto meu, que tenho aula da plataforma também e tenho uma mentoria. Eu vou estar passando nas próximas aulas para vocês, tá certo? Esses são os 4 estágios, bem detalhados. Perceba bem qual estágio que você está nesse momento e sempre olhe para os anteriores. Se você está no 4º estágio, você precisa voltar para o 3º, que é o distanciamento. Caso dê, né? Caso você não esteja separado ainda, precisa voltar a ter estímulo. Se você está no 3º estágio, você precisa o quê? Voltar para o 2º, começar a melhorar a tua comunicação. Você está no 2º, você precisa melhorar o quê? A dificuldade é se comunicar, você precisa melhorar a sua autoimagem. Certo? Isso a gente vai falar mais detalhadamente nos outros módulos. Tem um módulo para cada fase dessa. Um só para autoimagem, um só para comunicação, só para distanciamento e só para o luto.